Boa tarde a todos. O pastor não foi arrebatado. Eu estou aqui ainda, hoje com uma abertura diferente, né? Com certeza é a pastora Helena responsável por todo esse cuidado, essa abertura. E hoje, uma tarde muito especial, um dia muito especial, domingo de Páscoa. Nós vamos hoje falar um pouquinho sobre a Páscoa. Eu quero te pedir, por favor, compartilhe. Faça agora, aproveite esse tempo, compartilhe com o maior número de pessoas que você puder. Vamos ver se nós conseguimos chegar a 500 compartilhamentos hoje, tudo bem? 500, Compartilhe com o maior número de pessoas, vá no YouTube, se inscreva lá. Quando nós passamos de 1000, nós já temos algumas vantagens no YouTube. Eu preciso que você nos ajude, tá bom? Aproveita agora, compartilhe com o maior número de pessoas. Hoje o tema é Páscoa. Será uma tarde muito especial de palavra, de oração, de gratidão a Deus, né? Gratidão a Deus pela vida. E Jesus, ele morreu para que nós tivéssemos vida. Nós temos vida em Jesus. Ele venceu a morte. Ele matou a morte. A morte não tem mais poder sobre nós. Jesus, ele ressuscitou. Jesus está à destra do Pai, intercedendo por mim e por você. Então, passe essa mensagem a todos. Vá compartilhando, compartilhe com todos que você puder. Se inscreva no YouTube, faça isso agora, rapidinho. Queridos, eu estou com uma palavra aqui na minha mente que eu preciso compartilhar com você. Gratidão. Gratidão. É algo assim que, quantas vezes eu falhei, né? Quantas vezes nós falhamos em não demonstrar nossa gratidão. Muitas vezes para a esposa, o esposo, os filhos serem gratos aos seus pais por todo o amor, toda a dedicação, todo o carinho, todo o cuidado, né? E gratidão às vezes por aquilo que nós ganhamos, gratidão muitas vezes pela saúde, né? Por estarmos vivos. Então esse tema gratidão no dia de domingo de Páscoa, eu acredito que seja o tema principal. E nós vamos dizer juntos, nesta tarde, Senhor Deus,
queremos agradecer pela morte de cruz. Queremos agradecer por Jesus Cristo ter se doado, ter se entregado a morrer na cruz para que nós pudéssemos ser salvos. Agradecer ao Senhor por nos dar o teu Filho, seu único Filho, para morrer pelos nossos pecados. Gratidão, queridos. Faça isso hoje. Seja grato ao Senhor. Seja grato às pessoas que estão à sua volta, pessoas importantes, que muitas vezes fazem tudo por nós e nós não conseguimos enxergar a bondade, a misericórdia. Misericórdia é um dom que acredito eu que todos nós tínhamos que pedir a Deus: Senhor, me dá o dom da misericórdia. Então hoje, domingo de Páscoa, vamos agradecer a Deus. Pai querido e santo, nós iniciamos, ó Deus, a live desta tarde, um domingo de Páscoa, agradecendo a Ti, Senhor, por tudo que o Senhor, sem olhar as nossas falhas, os nossos pecados, a nossa rebeldia, a nossa ingratidão, o Senhor nos amou primeiro, nos entregando o seu Filho para morrer por nós, para que possamos ter vida, e Ele nos redimiu. E hoje nós podemos, Senhor, estar aqui e agradecer ao Senhor por Jesus Cristo, teu Filho. Agradecer a Ti, Jesus, que se deu por nós, que se entregou por nós. Não sentindo tristeza, nem dor, nem angústia, mas alegria, o prazer de estar se entregando por nós, para que nós fôssemos resgatados novamente e voltados aos braços do Pai, através do sacrifício de cruz. Nós queremos agradecer, Senhor, a Ti, Jesus. Agradecer ao Espírito Santo de Deus, nosso companheiro de 24 horas, nosso companheiro, amigo, consolador. Quantos momentos difíceis, quantos momentos de tristeza, quantos momentos de dor, de solidão, quantos momentos depressivos, e o Espírito Santo está conosco, nos dando força, nos ajudando, nos fortalecendo, nos enchendo da sua graça e poder, e nos dando a capacitação para ajudar outras pessoas que carecem, que estão também passando por momentos em que nós, como cristãos, podemos ajudar, podemos abençoar. Capacita-nos, ó Deus, cada dia mais, para cumprirmos a Tua vontade. Fazermos, Senhor, aquilo que Tu nos ordenasse que fizéssemos. Nós Te louvamos, nós Te adoramos. A Ti, Senhor, toda a honra, toda a glória, louvor e adoração, pelos séculos dos séculos. Amém. Glória a Deus. Digam graças a Deus. Aleluia. Eu quero te convidar, querido, a você pegar nesse momento a tua Bíblia, o seu caderno de anotações. Nós vamos meditar bastante hoje sobre a palavra de Deus. E esteja atento aí, esteja ligado, viu? Compartilhe, não deixe de compartilhar. Manda para os seus amigos, para o maior número de pessoas possíveis. Prepara o teu coração. Deus quer falar com você. Abra o teu coração. Não saia, não desligue. Fique conosco até o final. Deus tem algo especial para você. Você pode estar buscando felicidade e até mesmo riquezas também. Que o Senhor
preparou para nós o Calvário, monte de salvação. Calvário, monte de redenção. Muitos foram ali receber perdão. Calvário, monte de esperança. Quem por ali passar, lá no céu vai morar. Você nunca andou por ali, nem os seus olhos viram a velha cruz, mas o seu coração não esquecerá o encontro com o monte de salvação. Calvário, fonte de redenção. Muitos foram ali receber perdão. Calvário, fonte de esperança. Quem por ali passar, lá no céu vai morar. Calvário, fonte de esperança. Muitos foram ali receber perdão. Calvário, monte de esperança. Quem por ali passar, lá no céu vai morar. Graça e paz a todos. Eu quero agradecer a todos vocês que são membros da Igreja Apostólica Miralita Freguesia do Ó, a todos vocês, nossos amigos de outros estados, de outros países, que estão sempre sintonizados conosco, participando das nossas lives, seja você católico ou de outras religiões, eu quero aqui agradecer a vocês. Nós vamos agora meditar na palavra de Deus. Eu convido você a abrir a palavra de Deus na carta de Paulo aos Coríntios, 1 Coríntios, capítulo 11, do versículo 17 ao versículo 34. 1 Coríntios, capítulo 11, do versículo 17 ao 34. Vamos fazer a leitura da palavra de Deus. Compartilhe, queridos. Não esqueça de compartilhar. Compartilhe com o maior número de amigos, de pessoas que você tiver. Vamos passar essa mensagem de Jesus. Vamos passar essa palavra de Deus num domingo de Páscoa a todas as pessoas que nós amamos, a todos os nossos amigos. Então compartilhe, não deixe de compartilhar. 1 Coríntios capítulo 11, a partir do versículo 17. Nisto, porém, que vou dizer-vos, não vos louvo, porquanto vos ajuntais não para melhor, senão para pior. Porque
Antes de tudo, ouço que, quando vos ajuntais na igreja, há entre vós dissensões, e em partes o creio. E até importa que haja entre vós heresias, para que os que são sinceros se manifestem entre vós. De sorte que, quando vos ajuntais num lugar, não é para comer a ceia do Senhor. Porque, comendo, cada um toma antecipadamente a sua própria ceia. E assim um tem fome e outro embriaga-se. Não tendes porventura casas para comer e beber? Ou desprezais a igreja de Deus e envergonhais os que nada têm? Que vos direi? Louvar-vos-ei? Nisso não vos louvo. Porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei. Que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse: Tomai, comei, isto é o meu corpo que é partido por vós. Fazei isto em memória de mim. Semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: Este cálice é o novo testamento no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes esse pão e beberdes esse cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. Portanto, qualquer que comer esse pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Por causa disso, há entre vós muitos fracos e doentes e muitos que dormem. Porque, se nós nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando somos julgados, somos repreendidos pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Portanto, meus irmãos, quando vos ajuntais para comer, esperai uns pelos outros. Mas se alguém tiver fome, coma em casa, para que vos não ajunteis para a condenação. Quanto às demais coisas, ordená-las-ei quando for ter convosco. Glória a Jesus. Querido, Paulo está escrevendo a sua carta, orientando aos coríntios. E nós vamos entender um pouco sobre a Páscoa hoje, sobre esta carta de Paulo aos coríntios, essa orientação, essa instrução a eles. Nós vamos entender o porquê. Os descendentes de Abraão já estavam no Egito desde que José, em sua bondade, convoca sua família em tempos de fome para ir para o Egito. Nós conhecemos um pouco da história de José, que foi vendido por seus irmãos, após ele apresentar um sonho, e eles interpretaram que o seu irmão estava humilhando eles, e que eles um dia deveriam se curvar diante dele. Não aceitando isso, eles intentaram a matar o seu irmão. Colocaram ele num calabouço e depois venderam José. E José então foi parar no Egito. E tem toda uma história de José no Egito, até que a necessidade de ele interpretar o sonho do rei, e ele interpreta o sonho que haveria uma grande fome, haveria bonança e haveria uma grande fome no Egito. E isso realmente aconteceu. Ele foi levado a governador. Então, o que ele faz no tempo de fome? Após ele interpretar o sonho, eles então armazenaram cereais, alimento, para que quando o tempo de fome chegasse, eles não pereceriam de fome. E José, então, ele traz a sua família para o Egito, num total de 70 pessoas. Ele traz, então, a sua família para o Egito. Cresceram e se tornaram um grande povo.
Então, o povo hebreu no Egito já não é mais 70. Eles foram crescendo, foi se multiplicando e se tornou um grande número, um grande povo. Muitos anos depois, mais de 4 séculos, olha o tempo em que o povo estava no Egito e o quanto eles cresceram em número. Já era uma grande multidão, ao ponto de sair do Egito, para você ter uma noção, mais de 600 mil homens. Quando eles deixaram o Egito para a terra prometida pelo Senhor, quando eles deixaram o Egito, deixaram a escravidão, já era um número de mais de 600 mil homens, sem contar mulheres e crianças. Então, chegou então num tempo de José, um número de 70 pessoas, e se multiplicou, e passaram-se 4 séculos. 400 anos passaram, e eles chegaram ao número de 600 mil homens. E exatamente naquela noite, aplica uma noite assim bem atípica, aonde Deus, ele enviaria o seu agente para matar todo o primogênito do Egito. Mas Deus orienta o seu povo de Israel. Cada família vai sacrificar um cordeiro sem defeito e vai colocar o seu sangue na ombreira da porta, no batente da porta. Então, qual foi a orientação? Pegar um cordeiro perfeito, sem defeito, sacrificar o cordeiro, pegar o sangue do cordeiro e passar na ombreira, no batente da porta. E esse sangue que estaria no batente da porta, quando o anjo passar naquela noite, ao ver o sangue, passará por cima e não aplicará ali o juízo. Então vamos entender um pouco essa palavra. Deus, ele iria então enviar o seu agente, o seu anjo, para sacrificar, matar o primogênito, todo o primogênito do Egito. E o que acontece, queridos? Deus orienta o seu povo a sacrificar um cordeiro. Um cordeiro. Então, eles deveriam matar e com o sangue do cordeiro passar no batente da porta. Páscoa, em inglês, significa passar por cima. Passar por cima. E o que a palavra de Deus nos orienta? Naquela noite, fez ao ver o sangue, o anjo então passou por cima. Essa festa cruzou os séculos. E todos os anos Israel tinha o cuidado de celebrar essa festa, aonde um cordeiro sem defeito era sacrificado, a sua carne assada, com ervas amargas, pães asmos, era comido para lembrar a grande libertação do povo de Israel no Egito. Mas essa festa não era o fim em si mesma. Ela apontava para algo e para alguém. Essa festa aceita de culminar na pessoa de Cristo. Toda Páscoa, toda festa realizada, aonde eles celebravam o ágape, o amor, toda essa festa tinha o cordeiro assado, ervas amargas, pães asmos, e era realizada durante muitos anos. Passou-se os séculos, e o povo judeu realizava então a Páscoa. Era o livramento, era a salvação do povo do Egito. Mas eu quero lembrar a importância, porque desde o início, desde a primeira Páscoa, já apontava para Jesus, já apontava para o Salvador, já apontava para o Redentor. Continua comigo.
Mas esta festa não era algo que eles conseguiam entender qual seria o final dela e quando seria o final dessa festa. E é para que ele, o Cordeiro de Deus, ele, o perfeito sacrifício, aquele que Deus trouxe providencialmente a Abraão no Monte Moriá, suficiente para substituir Isaque, um cordeiro da Páscoa, suficiente para substituir uma família. Mais tarde, em Isaías 53, um cordeiro suficiente para substituir uma nação. Agora, em João, Evangelho de São João, capítulo 1, versículo 29, um cordeiro suficiente para substituir o mundo. Quando de Abraão e Isaque, o sacrifício de Isaque seria para substituir uma família. Muitos anos depois, em Isaías 53, o cordeiro para substituir, para a libertação de uma nação. No Evangelho de São João, capítulo 1, 29, um cordeiro para substituir o mundo, para a salvação do mundo, para a libertação da humanidade. Glória a Deus, aleluia. Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Tudo apontava para Cristo. Exatamente na Páscoa, Jesus sobe a Jerusalém, plenamente consciente que ali ele seria morto crucificado, para ressuscitar no terceiro dia. Ao entrar em Jerusalém, diz as Escrituras que ordena Pedro e João para preparar um local, para ele comer a Páscoa com seus discípulos. Preparem o cenáculo. E então diz as Escrituras que era quinta-feira à noite. A mesa estava posta, o cordeiro assado, as ervas amargas, o pão sem fermento, o vinho. E nesse momento que Jesus Cristo fecha a porta da Páscoa, naquela noite de quinta-feira, não haveria mais a necessidade da festa da Páscoa. Porque o motivo pelo qual durante séculos a festa era realizada estava ali. O Cordeiro de Deus estava ali. Não haveria mais necessidade de sacrificar cordeiros. Porque estava ali o Cordeiro se entregando como sacrifício. Estava ali o Cordeiro de Deus, sabendo qual era o motivo da sua vinda. Estava ali o Cordeiro de Deus se preparando, dando um fim à Páscoa e ao início da Páscoa de Deus, do Cristo de Deus, do Cordeiro de Deus, da vida, da libertação de um povo, da libertação de uma nação. Jesus estava ali, se preparando. Vai até, prepara o local. Pedro, João, prepara o local. Eu estarei lá. Era uma quinta-feira à noite. Assaram o cordeiro, tinha ervas amargas, tinha pães asmos, preparando a ceia. Ali era o marco, ali era o fim de um tempo e o início de um novo tempo. Jesus, ele sabia o que estava intentando contra ele. Jesus sabia que ele seria traído. Ele sabia que aquela pessoa que iria traí-lo estava ali. Jesus tinha conhecimento de tudo isso. Mas ele não estava preocupado com a sua morte. Ele estava preocupado com a nossa vida. Jesus se preocupava com a nossa vida no momento em que ele se preparava. Então, não haveria mais angústia. Não era um momento de tristeza. Pois o único momento de angústia e de tristeza, segundo os evangelhos, foi no Getsêmani. Porque naquele momento em que Jesus estava com seus discípulos,
preparando a Páscoa, a última Páscoa com ele, ele estava consciente, ele estava em paz, ele estava feliz, porque ele sabia que ia se consumar o propósito do Pai, que iria se consumar o tempo da morte estava para ser vencido. Ele venceria a morte, ele mataria a morte, ele daria um fim à morte, sendo ele sacrificado, ele sendo morto para que nós tivéssemos vida. Glória a Deus, glorifique ao Senhor, dê glória a Deus, dê aleluias, diga palavras de gratidão ao Senhor. Passe isso aos seus amigos, que eles precisam entender o valor da morte de Cristo. Glória a Deus, aleluia Jesus. Maravilhoso é o nome do Senhor. Glorificado seja o nome do Senhor. Nós te adoramos, Deus. Nós te exaltamos, Senhor. Nós te exaltamos, Cordeiro de Deus. Ela chegou até aquilo porque eu vou fazer aquilo. É o que ela simboliza até agora. Então, o que a Páscoa simbolizava até o momento de Jesus, ele ia fazer, então, aquilo que ela simbolizava. Se entregando como cordeiro. Jesus Cristo, ele fecha a porta da Páscoa judaica. E disse, agora ela está chegando ao fim. Ele chegou até aquilo porque ele foi enviado. E é o que ela simbolizou até agora. Então Jesus toma o pão e o parte e diz, esse é o pão, é o meu corpo, que é dado por vós. Pega um copo de vinho, um cálice de vinho, e diz, esse cálice é a nova aliança em meu sangue. Tomai e bebei dele, todos. Fazei isso em memória de mim, até que eu retorne para vós. E nesse momento, então, Jesus está fazendo uma espécie de transição, porque a ceia do Senhor é o elo de ligação entre as duas vindas do Senhor Jesus Cristo. A ceia do Senhor é um monumento da primeira vinda. E a ceia do Senhor é a promessa da segunda vinda. Fazei isso em memória de mim. Todas as vezes que beberdes o vinho e comerdes o pão, anunciais a minha morte. Ali no Calvário, Jesus estava dizendo, acabou a matança de cordeiro. Ali no Calvário, não celebramos mais a Páscoa judaica. Nós celebraremos a ceia do Senhor, porque a Páscoa judaica, sua única finalidade era nos pegar pelas mãos e nos levar a Cristo. Agora o Cordeiro de Deus se apresenta. A Páscoa judaica nos pega lá pela mão do início e nos traz até Cristo. Agora não precisa. Agora nós então vamos conhecer o Cordeiro de Deus. Deus apresenta agora o seu Cordeiro para nós. Agora é Deus que dá o seu cordeiro em sacrifício. Aleluia! A ceia do Senhor é um meio de graça. É um instrumento de edificação e fortalecimento do povo de Deus. Paulo exorta a igreja. Naquela época, antes da celebração da Santa Ceia, havia festas judaicas. Eu disse no início, a festa ágape, a festa do amor. A comunhão dos crentes antes da celebração da ceia, aonde cada irmão trazia um prato especial. 1 Coríntios capítulo 11, versículo 18. Vamos observar. 1 Coríntios capítulo 11, versículo 18. Porque antes de tudo, ouço que, quando vos ajuntais na igreja, há entre vós dissensões, e em parte eu creio. Vamos meditar um pouco nesse versículo. O que Paulo está revelando ali? Que havia dissensão entre eles.
o que era essa festa ágape, essa festa do amor. Ali se reuniam ricos e pobres. Reuniam-se dois grupos de pessoas. Então os ricos, eles traziam alimento farto. Traziam todo tipo de prato, todo tipo de alimento. E o objetivo desta festa, essa festa do amor, era compartilhar. Era uma festa que deveria ser uma festa de comunhão, porque em seguida eles iam participar da Páscoa. Então o que acontecia? Havia divisão. Havia divisão. Aqueles que eram menos favorecidos, mais pobres, eles eram desprezados. E os mais ricos, eles eram separados. E eles então repartiam o que eles trouxeram. Repartia o pão. E os demais, eles passavam fome. Os demais passavam necessidades. Então aquilo que deveria ser uma reunião, uma comunhão de amor, não era verdade. Havia dissensões. Havia separação. Não era algo verdadeiro. Como preparar? Como demonstrar comunhão antes da ceia, antes da Páscoa? Você começa a entender o que significa a carta de João aos Coríntios? Então, a carta de Paulo, desculpe, carta de Paulo aos Coríntios. Então Paulo, ele passa a orientar os coríntios. Ele fala, vocês não estão se ajuntando para realmente realizar aquilo que deveria ser realizado. A comunhão, o amor, a confraternização. E queridos, eu estava pensando sobre isso. Estava pensando justamente nos dias de hoje. Nos dias de fraternidade. Nos dias de comunhão. Nos dias onde há diferenças. Muitas vezes dentro das nossas próprias igrejas, quantas diferenças. Pessoas separadas, pessoas que só pensam na sua vida, nos seus bens, na sua posse. Enquanto outros, menos favorecidos, são desprezados. Nós não olhamos para eles. E Paulo então está dizendo, isso não pode acontecer. E ele começa então a orientar através dessa carta. Por quê? Porque ele recebeu do próprio Jesus a carta. O que eu recebi do Senhor, ele recebeu do próprio Jesus. O que também vos ensinei. Então ele está agora orientando. E nós vamos também ser orientados através dessa palavra. Amém, queridos? Amém? Glória a Deus. No versículo 17, vamos observar o versículo 17. 1 Coríntios 11, 17. Nisto, porém, que vou dizer-vos, não vos louvo. Olha só. Porquanto vos ajuntais não para melhor, senão para pior. Você começou a entender agora essa carta de Paulo? Então, Paulo começa a doutriná-los, a ensiná-los sobre o valor da Santa Ceia. Primeiro, a maior demonstração de amor é dada diante da maior demonstração de maldade. Vou repetir. A maior demonstração de amor é dada diante da maior demonstração de maldade. Versículo 23, 1 Coríntios 11, 23. Porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão. Queridos, olha o que diz a palavra de Deus. Olha a maior demonstração. Explicando melhor esse versículo. Jesus, naquele momento, junto com seus discípulos, no momento da ceia, ele está sabendo o que vai acontecer com ele. Ele está ciente da traição. Naquele momento,
Ele já está ciente que ele foi entregue a Pilatos e foi julgado e ele foi condenado. Naquele momento, ele já sabia que o povo havia aclamado: solta Barrabás, crucifiquem Jesus. Naquele momento, eles já tinham passado por experiências terríveis. E Jesus, então, ele nos dá a maior demonstração de amor diante da maldade. Jesus nos ensina que diante da maldade é aonde nós temos a oportunidade de demonstrar o amor. Ele nos ensina isso, porque ele sabia que haveria de ser traído. Ele sabia que haveria de ser entregue ao Sidédrio. Ele sabia tudo que ocorreria até chegar à cruz e à sua morte. Porém, ele demonstra amor. Ele demonstra o seu amor. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Então não estava inocente. Jesus não estava inocente do que estava tramando contra ele. E nessa circunstância, ele inaugura a ceia. Jesus inaugura a ceia no momento de traição. Jesus inaugura a ceia no momento de maldade. Judas tratava de tirar a vida de Jesus. E Jesus planejava dar a sua vida. Judas tentava contra Jesus matá-lo. E Jesus planejava na ceia, naquele momento, dar a sua vida. O amor contra o mal. Glória a Jesus. Você pode dar glória a Jesus? Aleluia, Jesus. Segundo, enquanto o inferno tramava a maior orquestração de matar Jesus, ele planejava a maior forma de dar a própria vida para a salvação do seu povo. 1 Coríntios 2, versículo 8. 1 Coríntios 2, versículo 8. A qual nenhum dos príncipes desse mundo conheceu, porque se a conhecessem, nunca crucificariam o Senhor da glória. Aqui fala sobre o caráter de Paulo. E Paulo está dizendo, ele sabia, mas ele não se preocupava. Se eles sabiam, se eles entendessem que eles estavam crucificando o Senhor da glória, talvez eles não o fizessem. O mundo pensou que matando Jesus iria derrotá-lo. E não imaginavam que colocando ele na cruz, eles seriam derrotados. Todos que intentaram contra Jesus, Satanás, o inferno, todos os homens da maldade, eles não esperavam que matando Jesus, crucificando Jesus, eles estavam dando a ele a vitória. Eles estavam sendo derrotados. A cruz não derrotou Jesus. A cruz derrotou Satanás, o inferno, a morte e aqueles que intentaram contra ele. Foi na cruz que Jesus esmagou a cabeça da serpente. Foi na cruz que Jesus declarou sua vitória. Foi na cruz que Jesus deu o brado de triunfo. E disse, está consumado. O inferno estava sendo vencido, sofrendo sua grande derrota enquanto Jesus estava se rendendo na cruz. O maior sacrifício estava acontecendo, não por constrangimento, mas com alegria. 1 Coríntios 11, 24. E tendo dado graças, o partiu e disse, tomai, comei,
Isto é meu corpo que é partido por vós. Fazer isso em memória de mim. Aleluia! Aleluia! Glória a Jesus! Glória a Jesus! Jesus não estava celebrando a ceia triste. Ele não está indo forçado como ovelha e levado para o matadouro, esperneando, mas ele faz voluntariamente. Isto é o meu corpo. Ele está se doando, ele está se entregando voluntariamente, alegremente, e celebra com entusiasmo, com alegria, observando os evangelhos. E a angústia de Jesus, ela só aconteceu realmente no Getsemane. Na cruz, não há em lugar nenhum Jesus sofrendo na crucificação. Jesus foi para a cruz como um rei caminhando para a sua coroação. Não havia murmuração em seus lábios, mas ações de graça. Jesus Cristo vai para a cruz como uma entrega. As duas verdades no versículo 24. E tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo que é partido por vós. Observe. Isto é o meu corpo que é dado por vós. Quem deu? Quem deu o corpo de Jesus por nós? Eu vou te responder: o Pai. Isto é o meu corpo que é dado por vós. Quem deu o corpo de Jesus por nós? O Pai. Foi Deus quem deu. Aleluia! Aleluia! O Pai deu. Jesus é representante do Pai à igreja. Ele é um presente de Deus para a igreja. A igreja é o presente do Pai para Jesus. Jesus é um presente de Deus para a igreja. A igreja é um presente do Pai para Jesus. Evangelho de São João, capítulo 3, versículo 16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Deus deu o seu Filho. E ele diz: esse é o meu corpo que é dado por vós. Jesus disse isso. Jesus voluntariamente dá o seu corpo. Jesus não foi para a cruz porque Judas o traiu, porque o Sinédrio o acusou, porque Pilatos o sentenciou à morte. Ele foi porque ele mesmo se entregou. Aleluia! Aleluia! 1 Coríntios capítulo 11, versículo 26. Porque todas as vezes que comerdes esse pão e beberdes esse cálice, anunciai a morte do Senhor até que ele venha. Aleluia! Sua apropriação não é a informação do que Cristo fez por nós, para nos salvar. Não é emoção que sentimos pelo padecimento na cruz. Não precisamos nos apropriar do que ele fez. Versículo 23. Todas as vezes que comer e beber o cálice. Comer e beber são dois verbos de apropriação. Todas as vezes que comer. Todas as vezes que beber. São dois verbos de apropriação. Aleluia, Jesus. Nós te adoramos, Senhor. Glória a Jesus. O que salvou os primogênitos da morte no Egito não foi a morte do cordeiro, não foi o sacrifício do cordeiro. O que salvou o primogênito na morte no Egito foi o sangue do cordeiro. O que salvou os primogênitos da morte do Egito foi o sangue que foi aspergido no batente da porta. O sangue tinha que ser aspergido. O sangue não teria o mesmo valor se matasse o cordeiro e o sangue continuasse numa vasilha dentro da casa. Está me entendendo? Sacrificou o cordeiro, pega o sangue do cordeiro e coloca numa vasilha. Não teria sentido. O sangue tinha que ser passado no batente.
na ombreira da porta, tinha que ser aspergido, tinha que ser colocado ali. O anjo foi e reconheceu, e ele passou por cima. O sangue de Jesus. Qual o significado dele para nós? Eu não posso ter a ceia de Jesus com emoção, como sacrifício, com dó. Eu tenho que me apropriar do sangue de Jesus. Eu posso ser um homem bondoso, eu só posso ser um homem caridoso, eu posso ser um homem amoroso, eu posso fazer os bens, dar esmola aos pobres, eu posso fazer o que for. É verdade, queridos. Pensa comigo, analise comigo. Lá no Egito. Vamos pensar. Vocês podem concordar comigo ou não. Mas assim como o povo judeu tinha pessoas ruins, pessoas maldosas, também tinham pessoas boas. O povo judeu, que foi liberto, livre da morte, o primogênito, será que esse povo, entre eles, não tinha pessoas também maldosas? Não tinha pessoas também que não mereceriam a vida? Não mereceriam a graça? Não mereceriam um livramento? Pensa nos dias de hoje. Ah, eu sou crente, eu sou salvo, eu sou bonzinho. Será que não há maldade no meio dos crentes? Então nós temos pessoas boas no meio do cristianismo e nós temos pessoas boas também que não fazem parte do cristianismo. Pessoas de bom caráter. Só porque não é crente não é bom marido? Só porque não é crente não é boa esposa? Só porque não é crente não é bons filhos? Só porque não é crente não faz bondade? Não dá esmolas? Não ajuda as pessoas? Existem pessoas boas. Nós não podemos julgar as pessoas. Existem pessoas boas e existem pessoas más. Dos dois lados. Existe também no meio do cristianismo pessoas boas e pessoas más. Mas, pastor, o que o senhor quer dizer com isso? É o sangue. É a apropriação do sangue. A diferença está em apropriar-se do sangue do Cordeiro. Apropriar-se do sangue de Jesus. O sangue só teve valor a partir do momento que ele foi apropriado. O sangue de Jesus só tem momento a partir do momento que você recebe o sangue do Cordeiro, você se apropria do sangue do Cordeiro, você entende o porquê da morte de Jesus. O sangue de Jesus, o livramento, a salvação, a redenção, ela só tem valor quando eu reconheço, quando eu me aproprio dele. Quem está entendendo, diga amém. Você está entendendo? Você está recebendo essa palavra? Você está entendendo a Páscoa? O valor da Páscoa? Não foi a morte do Cordeiro, não foi o sacrifício do Cordeiro, mas o sangue aspergido no batente da porta. O sangue que tem que ser aplicado. Precisou aplicar o sangue no batente da porta. É muito importante entender isso. Se você não apropriar de Cristo, não há salvação. Você precisa ter a sua experiência. Ninguém pode substituir você. Nem seu pai, nem sua mãe, nem seu marido, nem sua esposa. Ninguém pode substituir você. Essa tem que ser a sua experiência pessoal. Comer e beber e se apropriar pessoalmente. Você é salvo pelo que Cristo fez por você. E o que Cristo fez por você é aplicado na sua vida. Cristo fez por você. Não por mérito. Ele não fez porque nós somos bonzinhos. Ele não fez porque nós merecíamos. Mas ele fez por amor. Jesus se entregou por amor.
uma graça, um bem que nós não merecíamos. Terceiro ponto, o sacrifício supremo é o grande marco do cristianismo e deve ser lembrado sempre. 1 Coríntios 11, 24 ao 26. E tendo dado graças, o partir disse: tomai e comei, isto é o meu corpo, que é partido por vós. Fazei isso em memória de mim. Semelhantemente também depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o novo testamento no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes esse pão e beberdes esse cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Jesus, então, ele quer de nós que nós anunciemos a sua morte. Hoje, reconhecendo realmente o valor da morte de Jesus, o valor do seu sangue derramado, o valor do sangue aplicado, apropriado, para que nós tenhamos salvação, precisamos lembrar sempre, até que o Cordeiro venha, até que ele venha buscar o seu povo para ele. Ele diz: lembrai disso, sempre. Ele mandou relembrar a sua morte, porque a sua morte é nela que nós temos vida. É na morte de Jesus que nós temos vida. Por isso ele falou: lembre da minha morte. Sempre, lembre da minha morte. Olha para trás. E na sua morte, ele consumou a nossa redenção. 1 Coríntios 2:2. 1 Coríntios 2:2. Porque nada me propus saber entre vós, senão a Jesus Cristo e esse crucificado. O que importava para Paulo, ele está dizendo aqui, é o Cristo crucificado. Nada me importa de vocês. Nada me importa entre vocês. Nada me importa para mim, senão o Cristo crucificado. Você consegue entender isso? Você consegue tomar posse desta palavra? E segundo sua palavra, devemos lembrar sempre até que ele venha. A mensagem que devemos pregar é a morte de Cristo até que ele venha. Amém, queridos? Amém. Jesus Cristo vive. Ele vive. Jesus Cristo, em Lucas, Evangelho de São Lucas, capítulo 24, do versículo 13 ao 35. Evangelho de São Lucas, capítulo 13. Desculpe, capítulo 24. Evangelho de São Lucas, capítulo 24, de 13 a 35. Aqui fala dos dois discípulos a caminho de Emaús. Jesus aparece para eles. E eles falam para Jesus: você não está sabendo o que está acontecendo? Eles começam a conversar com Jesus e falar para o próprio Cristo, se ele não sabia. E iam falando entre si tudo aquilo que havia sucedido. E aconteceu que, indo eles falando entre si e fazendo perguntas um ao outro, o mesmo Jesus se aproximou e ia com eles. Jesus ressuscitado, queridos. Se quer prova que Jesus ressuscitou? Muitos dizem por aí que Jesus não ressuscitou, que isso é uma história. Os dois discípulos da caminho de Emaús. Mas os olhos deles estavam como que fechados. Quantas pessoas estão assim? Para que não conhecessem. E ele, Jesus, disse: que palavras são essas que caminhando trocais entre vós? E por que estáis tristes? E respondendo um, cujo nome era Cleopas, disse-lhe: és tu só peregrino em Jerusalém?
e não sabes as coisas que nela têm sucedido nesses dias? E ele perguntou, quais? E eles disseram, as que dizem respeito a Jesus, o Nazareno, que foi um profeta poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo. E como os principais dos sacerdotes e os nossos príncipes entregaram e condenaram à morte. Versículo 24. E alguns dos que estavam conosco foram ao sepulcro e acharam ser assim, como as mulheres haviam dito, porém não viram. E ele lhes disse, ó nécios e tardos de coração, para crer tudo o que os profetas disseram. Porventura não convinha que o Cristo padecesse estas coisas e entrasse na sua glória. Aleluia! Aleluia! Jesus ressuscitou. Ele aparece aos 2 discípulos a caminho de Emaús. Depois ele aparece aos seus 11 discípulos. E ele diz, esses sinais seguirão os que crerem em meu nome. Expulsarão demônios, curarão enfermos. Se beber alguma coisa mortífera, não lhe fará dano algum. Se for picado por serpente, não lhe fará dano algum. Eu vos dou autoridade para curar enfermos. Este Jesus, antes da ascensão, Jesus Cristo ressuscitou. Ele venceu a morte. Ele matou a morte. Não existe mais morte. A ressurreição de Jesus significa vitória sobre a morte. A partir da ressurreição de Jesus, a morte não tem mais poder. A partir da ressurreição de Jesus, nós temos vida. A partir da ressurreição de Jesus, nós temos esperança. A partir da ressurreição de Jesus, nós cremos que não morreremos jamais. A partir da ressurreição de Jesus, nós sabemos que iremos encontrar com Ele na glória, nos céus, e vamos morar para sempre na glória com o Senhor. Jesus ressuscitou, venceu a morte, venceu o pecado. E a palavra de Deus diz que ele lançou a morte no inferno. A morte foi lançada no inferno. Creia que Jesus Cristo ressuscitou, ele morreu e ressuscitou para que nós tivéssemos vida e vida eterna. Essa é a Páscoa. Essa é a verdadeira Páscoa. Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus, que deu brado na cruz. Está consumado. E ele consumou. Não tenha medo. Não tenha pavor. Não fique triste. Não sofra. Chega de sofrimento. Chega de dor. Seja de angústia. Chega de mágoa. Sejamos mais amigos. Sejamos mais amorosos. Não vamos fazer acepção de pessoas. Precisamos aprender com Jesus. Amar a Deus sobre todas as coisas, você entende? E amar ao próximo como a nós mesmos. Jesus demonstrou isso na ceia. Ele amou a nós como a si mesmo. Ele se deu por nós quando nós intentávamos maldade contra ele, crucificando. A crucificação. Jesus no caminho, na via dolorosa, ele estava caminhando para o trono, ele estava caminhando como rei, não como derrotado. Ele estava caminhando como um vitorioso e não como derrotado. Ele estava caminhando como Deus, a Filho de Deus, o vencedor e não como derrotado. Então Jesus se sacrificou para que você não precise sacrificar. Jesus morreu para que eu e você não tenhamos que morrer. Jesus ressuscitou, está à destra do Pai, para que nós estivéssemos ressuscitados com Ele e vamos morar com Ele na glória com o Pai. Que Deus te abençoe. Que você possa entender a mensagem de cruz. Sim, eu amo a mensagem da cruz. Mensagem de vitória, de vida, de esperança e não de derrota. Vamos falar com Deus agora. Vamos meditar
durante esses dias, nesta palavra. Glória a Deus, aleluia. Compartilhe o máximo que você puder essa mensagem de hoje. Passe para quantas pessoas você puder a palavra de hoje. Amém? Agora nós vamos falar com Deus. Vamos orar. Vamos ter o nosso tempo de comunhão com o Senhor. Eu quero ter esse tempo de comunhão com você. Eu quero ter esse tempo de oração com você. Jesus não está no madeiro. Jesus não está morto. Ele vive. Vós sois o templo do Espírito Santo. O Espírito Santo é Deus em nós. Fale com Deus agora. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Nós vamos anunciar, Senhor, a tua morte até a tua vinda. Nós vamos anunciar o amor até a tua vinda. Nós vamos participar a partir de hoje da Santa Ceia. Não com diferenças. Examine, pois, o homem a si mesmo e coma do pão e beba do cálice. Nós queremos participar, Senhor, da ceia, entendendo o valor da tua morte, entendendo que o Senhor morreu para que tivéssemos vida. Ah, Deus, nós te louvamos, nós te exaltamos, nós te glorificamos, Senhor. Oh, Jesus amado, que lição tu nos deste, que ensinamento tu nos deste. O amor contra a maldade. Tu nos ensinaste, Senhor, que não importa a maldade do homem que intentam contra nós, devemos amá-lo, devemos ajudá-lo, devemos compreender e viver o verdadeiro amor. Essa é a Páscoa. Nós oramos em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Nós agradecemos, Senhor, por enviar o teu Filho para morrer por nós. Nós agradecemos, Jesus, por se entregar por nós. Nós entendemos o valor da tua morte e recebemos e nos apropriamos do teu sangue. Está aplicado o teu sangue em nós. A morte, ela não vai atingir os teus filhos, mas ela passará por cima. Ela não entrará nesta casa, mas ela passará por cima, porque nesta casa, na ombreiras da porta desta casa, está aplicado o sangue do Cordeiro de Deus. A morte não tem poder sobre esta pessoa, sobre esse lar, sobre esta família. O Cordeiro de Deus entrou nesta casa e lá foi aplicado o teu sangue, a vida nesse lar, a paz nesse lar, a saúde nesta família. Não há medo, não há depressão, não há angústia, não há morte, mas há vida. Nós os abençoamos em nome do Senhor Jesus Cristo, para que o nome do Senhor seja glorificado. Amém. Feliz Páscoa. Deus abençoe todos vocês. Que você possa ter esse tempo maravilhoso de meditação na palavra de Deus. Glória a Jesus. Gente, passei essa semana meditando
nessa palavra. E Deus tem falado muito ao meu coração. Eu estou muito feliz. Eu amo vocês. Eu amo vocês. Atentem para os avisos que eu vou dar. Atentem para os avisos. É muito importante. Tá bom? E passem para frente os avisos. Quarta-feira que vem, dia 7, o nosso culto será online. Faremos a live, trarei aqui uma palavra. E tenho certeza, uma palavra de cura. Uma palavra de libertação. Então mandem para o Messenger, mandem para o Zap, que a Cris vai colocar aí, os pedidos de oração antecipadamente, para facilitar para nós, quarta-feira, culto de cura e libertação. Amém? Vamos orar por todos que estão doentes, enfermos, estão passando por dificuldades, por problemas. Nós vamos estar orando. Então, quarta-feira, às 20 horas, culto online. Vamos fazer a live daqui. Queridos, se inscrevam no nosso canal do YouTube. Tem pouca gente escrevendo. Passa aí, pede para os seus amigos, coloca no teu Zap, os grupos, coloquem aí. O pessoal se inscrever. Nós já estamos com 1 ano de live e tão poucas inscrições no YouTube. Tá bom? Vocês me atendem? Atende meu pedido, por favor. E compartilhe os nossos trabalhos, nossos cultos, tá bom? Vamos falar agora da Santa Ceia do Senhor. A Santa Ceia do Senhor vai acontecer domingo, dia 11, às 17h45, online. Online. Não teremos culto presencial no dia 11, na Santa Ceia. Será online. Qual a instrução que eu te passo? Sábado, presta atenção, sábado, dia 10, eu vou estar na igreja, junto com a nossa tesoureira, que é a presbítera Cristiara, e a nossa diretora de diáconos, que é a presbítera Ivanilda. Então nós vamos estar entregando a Santa Ceia para você e para a tua família. Então você vai passar rapidamente, pegar a Santa Ceia. Você que é membro da Igreja Apostólica Merarita, que prefere ofertar e dizimar pessoalmente, nós vamos estar lá. Sábado, dia 10, das 18 às 20. Sábado, dia 10, das 18 às 20 horas. Passe essa informação para frente, tá bom? Lá você vai poder dizimar, entregar sua primícia ao pastor e também o lado a lado com o pastor, o carneiro lado a lado com o pastor. E eu vou ungir vocês. Então vai ser rápido. Chegou, entregou sua oferta, eu vou ungir você. Você vai pegar a Santa Ceia para a tua família e levar para casa. Guarda a ceia. No domingo, às 17h45, nós vamos cear juntos. Amém? Nós vamos cear juntos. Pela live. Culto online, pela live. Tá? Então se inscreva rapidinho no YouTube. Você tem aí no YouTube e no Apostólica Merarita Freguesia, Facebook, o QR Code. É só você pegar o teu celular e aproximar dele. Você coloca na câmera, aproxima dele e ele vai dar o passo. Você tem o Pix. Você pode fazer as transferências, dizimar e ofertar através do Pix. Os dados a Cris vai estar colocando para você. O Pix da igreja é o CNPJ 34-878-636 2000 contra 0002 33. Esse é o Pix da igreja. Rapidinho, não tem taxa, não tem nada, você pode ofertar e dizimar. Pastor, por que nós não teremos culto presenciais até o dia 11? Vou te responder. É o nosso cuidado com você, tá bom? Nós aguardamos até aqui, vamos esperar novas orientações, tá bom? É cuidado. Realmente, eu estou perdendo muitos amigos bem próximos de mim, parentes, pessoas queridas. Vamos nos preservar, gente. Por favor, use máscara. Leve com você na sua bolsa o álcool gel. Higienize a sua mão. Mantenha o distanciamento quando possível. Por que estou dizendo quando possível? Porque você que trabalha, que pega o transporte público, às vezes essa palavra não serve, né? Porque você vai pegar transporte apertado, desconfortável, mas procura se distanciar. Procura o melhor horário
durante a sua ida para o trabalho, aonde você consegue ir mais confortável, dentro do possível. Mas se reunir com a família, sair para festas, baladas, não faça isso. Por favor, gente. O isolamento é muito importante, tá bom? Mas os cuidados que você tem que tomar. Que Deus abençoe vocês. Muito obrigado a você que é dizimista da Igreja Apostólica Mirarita. Você que é anônimo. Nós temos pessoas que estão dizimando anonimamente. Deus te abençoe, Deus sabe todas as coisas. Você que distante, né? Lá de Poeira, que entrega a tua oferta todo mês. Eu me refiro a Lúcia Nóbrega. Que Deus te abençoe, Lúcia. Sabe, gente, pessoal de Minas Gerais, aqui do Jardim Tremembé, a Conceição, quantas pessoas amigas da Igreja Apostólica Mirarita que entendem esse ministério, que respeitam esse ministério, que respeitam o pastor Isaías, sabe que nós fazemos um trabalho sério, de honra, tá bom? E nós queremos sempre apresentar o melhor. Tempos difíceis? Sim, mas podemos superar, porque unidos somos mais fortes. Se nós nos unirmos, nós vamos conseguir vencer. Amém? Que Deus te abençoe. E uma semana abençoada, uma semana de vitória, uma semana de sucesso, uma semana de saúde. Que Deus te abençoe. Você, a sua família. De segunda a segunda, eu te abençoo em nome do Senhor Jesus Cristo. Queridos, até quarta-feira. Fiquem na paz do Senhor. Meu beijo, meu abraço e da pastora Helena a todos vocês. Nós estamos com muita saudade. Muita saudade. Nós te amamos. Muito obrigado pelo carinho, tá bom? Fátima, Deus abençoe. Glória, Olívia, Deus abençoe. Fran, Deus abençoe. Val Silva, Deus abençoe. Evandro, pastor, Deus abençoe. Felipe Bob, você tá bem, filho? Ângela, Deus abençoe. Zumira, Lu, Deus abençoe. Evandro, Fabrícia, Deus abençoe vocês. Verbênia, Deus abençoe, Verbênia. Neidinha, um beijo, Deus abençoe. Nubinha, calma, nega, Deus abençoe. Benjamin, que Deus te abençoe. Lenita, Deus abençoe, Lenita. Lúcia, Deus te abençoe. E a todo o povo de Poeira. Glória a Deus. Muito obrigado pelo carinho de vocês. Agradeço por estar comigo. Valdir, Deus abençoe. Nara, Deus abençoe. Glória a Deus. Jéssica, Deus abençoe. Pastor Vandré, Deus abençoe. Érica, Deus abençoe. André, Deus abençoe. Gisleide, Deus abençoe. Glória a Deus, glória a Deus. Obrigado pelo seu carinho, viu? Maria de Lourdes, Deus abençoe. Vanilda, Deus abençoe. Porque Ele vive. Jefferson, Deus abençoe. Marcos. Fiquem com Deus. E que o amor de Deus, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a doce comunhão do Espírito Santo de Deus, esteja com cada um de vós e a sua família. Hoje, para todos sempre, todos digam amém. Que Deus abençoe a todos. Valéria, pastor Maurício, Marcos Maggiore, Marquinhos, Deus abençoe. Júnior, Cecília Marques, Deus abençoe. Um abraço pro Sérgio, carinhos. Evandro, Andréia, Deus abençoe. Priscila, Deus abençoe, Priscila. Glória a Deus. Fiquem com Deus. Porque Ele vive. Podemos crer no amanhã. Zumira, Deus abençoe. Vanilda, Mirela. José, Deus abençoe toda a família. Lu, Deus abençoe. Nice, Deus abençoe. Graças a Deus. Mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está
está nas mãos. Elaine, Deus abençoe. Que vivo está. Até mais, fiquem com Deus. Uma ótima semana. Maria, Deus abençoe. Diana, Deus abençoe.